Dor, dor, quinto sinal vital, né? Muita gente vai para o hospital porque está com dor, né? Então é importante eu, como técnico, como enfermeiro ou profissional de saúde, entender que dor não dá para ser mensurada. Dor é subjetiva. Você precisa entender a dor do outro para você cuidar dela. E isso é muito difícil. Eu digo que é muito mais difícil de tudo que a gente já falou até aqui. É tratar a dor. Porque não tem como mensurar. Porque você tem um limiar de dor diferente do seu colega, do seu paciente. E isso é muito difícil. Então pode ser que uma dor que para você é suportável, mas para o seu paciente ela é insuportável. Então, quando a gente fala de matéria de dor, só quem tem dor sabe o quanto isso incomoda. Então, vou falar de um tema bem complexo, um tema bem difícil, então deixa aquele like, deixa aquele comentário, não deixa de seguir a gente lá no Instagram e seja membro desse canal, assim você me ajuda muito a criar esses conteúdos para o seu crescimento. Dor? Dor. Galera, dor, né? Dor. Por onde começa essa aula? Dor. Galera, dor é uma sensibilidade, tá? Então todo mundo tem uma sensibilidade diferente. As pessoas não têm sensibilidades iguais, tá? Então, dor é uma sensibilidade, certo? Certo. Então, na verdade, o seu corpo tem o quê? A liberação de endorfina, que te dá duas coisas importantes. A dor e o prazer. Esquece o prazer, vamos focar na dor. Então a endorfina também. Então o que acontece? Quando o seu paciente tem dor, ele precisa de um alívio. Só que você precisa entender a origem dessa dor. Porque se você não entende a origem, qualquer medicamento serve para o paciente. E talvez não vai resolver. Então quando você sabe a dor, você sabe o medicamento que mais vai encaixar para aquela situação. Então veja bem. A dor é subjetiva, existem aquelas reguinhas, né, de face de dor, escala analógica, existe a forma de você perguntar para o seu paciente se ele está com dor. E cuidado com tudo isso, você tem que ter muita experiência para você utilizar esse tipo de escala, esse tipo de situação e não comprometer a assistência do seu paciente, certo? Então isso é extremamente perigoso. Então vamos lá. Então a dor é uma sensibilidade. Vou riscar aqui. E o que eu preciso entender, tá? Existe dor de contração, tá? Dor de contração. Dor de dilatação. Dor isquêmica. Bom, existem mais, tá? Mas aqui já dá pra gente startar aqui o processo. Dor de contração. Quantas pessoas têm cólica menstrual? Né? Muitas pessoas têm cólicas menstruais, né? Cólicas menstruais, algumas pessoas já tiveram cólicas renais, o trabalho de parto, que é a expulsação do feto, também é uma contração. Então veja só, isso tudo aqui gera a dor, tá? E cada pessoa sente de uma forma diferente. Algumas pessoas têm cólica menstrual muito forte, ao ponto de todo mês estar no pronto-socorro tomando medicamento na veia. Outras pessoas conseguem resolver com comprimidos, outras pessoas tomam medicamentos, tá? E a dor, ela é de contração. Então, a intensidade dessa dor para cada pessoa é diferente. Dilatação. Muitas pessoas têm uma dor de cabeça que sente aqui pulsando, ó. Então ela tem o quê? Uma dilatação. Na verdade é uma dor pulsátil, né? Que você tem uma dilatação daquele vaso ali, fica incomodando, gente que põe a mão, gente que aperta, o negócio dói pra caramba e tal. Então existe esse tipo de dor também, tá? Existe a dor isquêmica, galera, essa é a pior de todas que eu acho, porque isso aqui é uma dor angustiante, é uma dor por falta de energia, é uma dor por falta de ATP, por falta de oxigênio. Então, existem outros tipos de dores, mas isso aqui já dá para a gente startar. Então, o que é importante a gente entender de todo esse processo? O seu paciente que tem dor, ele quer alívio da dor. E o que você, como técnico, como enfermeiro, precisa ter conhecimento? Dor não se resolve só com analgésico. Dor se resolve também com
anti-inflamatório. Uai, Eder, como assim? Galera, existem processos isquêmicos, né, que eu nem coloquei aqui, que você precisa cortar a dor. Por exemplo, você está com a unha encravada e seu pé teve ali um dedo inchou, está cheio de pus e está doendo muito. Aquilo ali é uma dor por um processo inflamatório. Então você tem que tomar um anti-inflamatório para resolver aquele problema. Quando você tem dor de contração aqui, o que é mais interessante é você tomar um medicamento que não é um analgésico para resolver essas contrações. Por exemplo, um Buscopan simples, né? O Buscopan simples, ele tem o quê? Ele bloqueia, ele é um antagonista de acetilcolina, então vai fazer com que não tenha contração daquele músculo liso, tá? Então o Buscopan é um medicamento que é utilizado aqui. Já na dor isquêmica, a gente vai utilizar de medicamentos que vão dilatar a artéria, o vaso, né, digamos assim, para passagem de sangue, que está rico em oxigênio e que aquela região precisa para fazer o quê? Essa troca e, claro, a célula ter a energia em forma de ATP. Então, tudo isso aqui, ó, é extremamente importante vocês entenderem. Então, quando a gente fala de dor, a gente não fala só de analgésico. Existem diversas formas de tratar a dor. E existem outras formas também de tratar a dor que não seja medicamentosa, né? Existem terapias, existem medicina oriental chinesa, eu não tenho propriedade para falar disso, mas eu sei que existem, né, várias formas de fazer ali. E não é só isso, né? A gente tem N outras possibilidades de dores. O que você precisa compreender como profissional? Nós trabalhamos com assistência ao paciente, ao cuidado desse paciente. E esse cuidado, essa assistência, inclui a assistência do paciente como um todo. Então eu preciso entender que dor não é igual a analgésico. Dor é igual a uma terapia. A terapia pode ser medicamentosa ou não. Existem diversas formas e é isso que eu preciso entender. E o que é mais importante que eu gostaria que você anotasse, pausa o vídeo, pega um papel, uma caneta, se você não está anotando nada, anote essa informação. Não é toda situação que você vai parar a dor do seu paciente. Tem situação que você vai deixar o paciente com dor. Uai, Éder, mas é desumano deixar o paciente com dor? É desumano o paciente gritando de dor? Eu tenho os medicamentos do meu lado, é só fazer ali um acesso e o paciente já resolve a dor do paciente. E por que eu não posso fazer? Porque se você fizer, é a última dor que seu paciente vai sentir. Nossa, Éder, como assim? Sim, você vai matar seu paciente. É essa palavra que você queria ouvir? Você vai matar o seu paciente. Então, vou dar exemplos clínicos para que você comece agora a falar assim, caramba, eu não tinha nem pensado nessa hipótese, nessa possibilidade. Então, pois pense. Se um paciente teve uma parte do seu corpo queimada e ele chega com dor no hospital, ou até mesmo se você for de um pré-hospitalar e for atender esse paciente está queimado com dor, ai, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda. Então é o seguinte, o único analgésico que você resolveria a dor dele é o analgésico dessa classe aqui, ó, opioides, tá? Vamos lá, vamos pensar na morfina, né? Talvez no tramal, enfim. Galera, preste atenção. O cara que está queimado, ele perdeu o volume. O cara, anote, tá anotando? Paciente que queimou, perdeu volume. Queimou, perdeu volume. Quem perdeu volume vai ter uma pressão arterial diferente. Por quê? Porque vai diminuir o débito cardíaco. Se diminuir o débito cardíaco, vai ter uma pressão arterial diminuída, certo? O que acontece? Você faz morfina, o cara alivia a dor. O que morfina faz? Vasodilatação. O que acontece com a pressão que já estava baixa? Abaixa mais, diminui mais. E o que vai acontecer? Você vai ter uma hipóxia cerebral, você vai parar o seu paciente. Então, cuidado, nem todas as dores são tratadas, tá? Se você tratar uma dor de um paciente hemodinamicamente instável, um paciente politrauma, por exemplo, um paciente que perdeu muito sangue, ou um paciente que está instável, esse paciente ele vai trazer para você um problema. Então, nem toda dor você vai tratar naquele momento. Eu vou deixar o paciente até que ponto, professor, com dor? Até você estabilizar a hemodinâmica. Então, hemodinâmica é igual a não faça analgésico. Não faça nenhum analgésico na hemodinâmica. A hemodinâmica está ok, você regularizou pressão do paciente, frequência cardíaca está redondinha, ufa, agora você pode tratar a dor do seu paciente e com cautela.
está estável hemodinâmico, fez morfina, por exemplo, cuidado, ele pode ter depressão respiratória. Então, ó, um olho no paciente e um olho no prontuário, tá? Então, fez droga opioide no paciente para tratar a dor de um paciente que estava instável, cuidado, ele pode instabilizar. Então, fazer a droga e ficar de olho. Então, nem sempre o alívio vale a pena, porque você pode perder seu paciente. Então, primeiro, estabilize seu paciente, depois você pensa no conforto. Lembrando, analgesia é conforto. A analgesia é conforto. Então, melhor o paciente vivo com dor do que confortavelmente morto. Espero você no próximo vídeo.